Olá a todos. É com grande prazer que eu estou com vocês aqui hoje gravando esse programa com o professor Samuel Feldberg. Samuel Feldberg, para quem não conhece, é um especialista em Oriente Médio. Ele é uma sumidade no assunto, frequentemente sendo convidado para fazer entrevistas, para aconselhamento, para discussão, bate-papos, enfim, tudo que é relativo ao Oriente Médio, o professor é uma referência internacional. Já teve na ONU, enfim, ele tem um currículo de fazer inveja para qualquer um, né? E nós tivemos o prazer de nos conhecer por intermédio de um amigo em comum. E aí eu, conversando com ele, ele falou sobre o que ele faz e tal. E aí eu falei, olha, professor, eu trabalho com genealogia genética, documental, e o seu tema é extremamente interessante para os meus colegas, né? Você estaria disposto a dar uma aula, a fazer uma live comigo? E aí ele falou, não estou disposto, eu teria o maior prazer em estar gravando essa aula com você. E aí eu fiquei toda feliz, é lógico, né? Então, esse é o motivo da gente estar aqui hoje, trazer o professor para que ele traga os conhecimentos deles para vocês, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre a formação dele. Ele é formado pela USP, tá? Em relações, em ciências políticas, professor, doutor, né? Na USP, em relações internacionais. Ele é pesquisador da Universidade de Tel Aviv. Ele é diretor acadêmico do Standards Brasil. Enfim, o currículo dele é maravilhoso, só tem coisa boa, é uma pessoa extremamente simpática, generoso em estar compartilhando seu conhecimento, seu entendimento com todos que chegam até ele, né? Então, assim que a gente se conheceu, ele conversando sobre isso, ele disponibilizou o curso que ele tem um curso incrível que chama Decifrando o Oriente Médio. E aí eu comecei a assistir aquilo, eu fiquei simplesmente encantada, tá? Encantada com a didática dele, com a forma tranquila, com o material que foi produzido de uma forma muito bacana. E aí eu cheguei nele e falei, vamos lá, professor, olha, eu tô com uma proposta aí, né? Vamos gravar uma live pro pessoal da genealogia e então é por isso que nós estamos aqui, né? Com todo prazer, né? É um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. O professor Samuel, na sua disposição, ele conseguiu um tempo para gravar essa live comigo, porque ele é muito disputado, ele está toda hora dando uma aula aqui, dando uma entrevista ali, ele é professor da Universidade de Córdoba, na Espanha, no momento. Enfim, é uma pessoa incrível, né? Então, eu gostaria muito que vocês assistissem essa live. Eu vou deixar aqui na legenda do vídeo, eu vou deixar o link para a primeira aula, porque ele não só topou fazer a live, gravar o programa, mas também ele disponibilizou a primeira aula do curso dele, que é o início do Oriente Médio, o berço das civilizações, está aí disponibilizada gratuitamente para vocês, tá? É um achado, é um presente realmente. Você que tem origens lá no Oriente Médio, não deixem de assistir essa aula. Se vocês querem se inteirar sobre o assunto Oriente Médio, né? Porque na verdade os conflitos são enormes. Essa situação tem se tornado uma grande preocupação para todos. Então, eu aconselho vocês estarem assistindo o curso todo, adquirindo, porque realmente vocês vão ficar muito bem informados, vocês vão saber analisar as notícias e entender o que tem acontecido no mundo e por quê, né? E porque as narrativas são muitas, mas nem sempre corresponde à realidade, né? Então, eu quero deixar aqui com vocês, com todo prazer, professor Samuel. Daqui para frente a live é toda sua. A gente se fala de novo, novamente, aí logo no hora que o senhor terminar de fazer a exposição, tá bom? Fique à vontade, professor. Vamos começar com uma definição do Oriente Médio. Basicamente,
todos conhecem o termo, mas muito pouca gente sabe de onde o termo vem. Por que essa região se chama de Oriente Médio? Porque lá no século XIX, quando a Inglaterra era a grande potência colonial, eles tinham as suas principais colônias no subcontinente indiano, onde hoje se localizam a Índia, o Paquistão, Bangladesh, e eles, obviamente, tinham que se deslocar da metrópole na extremidade da Europa em direção às suas colônias. Era a época da navegação, do auge na navegação marítima, portanto, os navios ingleses, que eram responsáveis tanto pela frota militar quanto pela frota mercante, transitavam da extremidade da Europa, do Oceano Atlântico, até o Oceano Índico e as suas colônias no subcontinente indiano. Então, quando eles olhavam na direção do subcontinente indiano, na direção das suas principais colônias, no mapa, o que eles viam era essa região no meio do caminho. Então, eles estavam olhando para o leste, ou seja, para o oriente, e essa região estava no meio do caminho da metrópole em direção às colônias, e, portanto, Oriente Médio significa a região a leste das colônias e no meio desse caminho. De onde vem a importância da região, uma vez que nós agora sabemos por que o nome, de onde vem a importância? Todos nós sabemos que a região do Oriente Médio é rica em petróleo e em gás. Aí nesse mapa vocês podem ver todas essas manchas pretas são reservas de petróleo, todas as manchas vermelhas são reservas de gás, e nós estamos hoje passando por um período de transição energética em que, em grande parte, o gás tenta substituir o petróleo, porque é uma fonte de energia mais limpa, mas basicamente eles têm a origem nos mesmos locais, os campos de produção de petróleo e de gás normalmente são combinados e a extração é feita em conjunto. Mas esse é um fenômeno contemporâneo. A importância do petróleo e do gás é algo relativamente recente, é parte da história do século XX. Antes disso, o Oriente Médio já havia sido muito importante, a maioria de vocês aprendeu isso na escola, como o berço das civilizações. Por que o berço das civilizações? Porque os primeiros humanos, Homo sapiens, neandertais, vieram dessa região. Tem, inclusive, descobertas muito recentes de evidências arqueológicas em Israel, de que os primeiros encontros entre o Homo sapiens e os neandertais provavelmente foram nessa região da costa do Mediterrâneo, e a partir daí houve a supremacia do Homo sapiens sobre os neandertais, e hoje nós somos quem somos basicamente por causa desse desenvolvimento. Mas se vocês olham aí para essa mancha verde no mapa, nós estamos falando do chamado Fértil Crescente, que é a região entre os rios Tigre e Eufrates, a chamada Mesopotâmia, e essa faixa de área muito estreita entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão, que é a área que condensa a umidade que vem do Mediterrâneo em direção à Península Arábica e que permite, então, a precipitação nessa região, que leva à possibilidade de desenvolver agricultura. Então, quando nós olhamos para o Oriente Médio como um todo, especialmente para essa região da chamada Península Arábica, nós estamos falando de uma região que é predominantemente desértica, portanto, as populações têm que ser nômades, porque elas só podem viver em locais onde há água pontualmente no meio do deserto, e, portanto, rebanhos, criando rebanhos que vão se deslocando nessa região. Na faixa verde, nós temos uma área permanente de possibilidade de agricultura, e no momento em que populações nômades descobrem que elas podem produzir localmente os seus recursos, elas se transformam em populações sedentárias.
populações sedentárias criam conglomerados protegidos para proteger a população que se estabeleceu, e conforme elas vão produzindo riqueza, elas precisam acrescentar proteção a essas comunidades, e são assim que surgem os feudos, os castelos, as cidades e as grandes civilizações. E foi isso que aconteceu nessa região. Aqui surgiram os babilônios, os fenícios, os assírios, os persas, os egípcios, os judeus, que depois de surgirem como um grupo familiar ou um clã que adotou o monoteísmo como seu credo religioso, passaram a se diferenciar dos povos pagãos da região, e isso levou ao começo da discriminação contra o judaísmo já lá na antiguidade, há milhares de anos. Mas, basicamente, a ideia de entender por que o Oriente Médio era importante na antiguidade é esse conceito de berço das civilizações. Mas também o Oriente Médio era uma área de transação comercial da Ásia para a Europa. Então, aí por essa região vinham as caravanas da Ásia em direção à Europa, passavam pela Pérsia, pelo norte da Península Arábica, chegavam até o Mediterrâneo e aí embarcavam para a Europa para levar as suas mercadorias e vice-versa. Portanto, a região do Oriente Médio foi importante também como uma área de transação comercial. Na antiguidade, nós temos também o registro de povos que se tornaram importantes e famosos basicamente por causa dessa sua capacidade. Então, os nabateus, por exemplo, para quem ouviu falar da cidade de Petra, na Jordânia, eram um povo que vivia no deserto e que aprendeu a transitar na Península Arábica. Então, eles traziam especiarias, mirra, incenso, dos locais onde eles eram produzidos, em alguns deles exclusivamente no Iêmen de hoje, e levavam para os seus destinos nos mercados da Ásia, e conheciam as rotas por onde essas caravanas conseguiam sobreviver. Então, nós temos uma série de grupos étnicos e povos que se desenvolveram com características muito específicas, cada uma delas em função das dificuldades que eles conseguiram superar. Agora, todos nós também ouvimos falar que a população do Oriente Médio é composta basicamente de muçulmanos. Então, é muito importante entender que nós estamos falando de grupos que se diferenciam por características específicas. Nós temos etnias, que têm a ver com características físicas de determinados grupos. Nós temos religiões, que têm a ver com os credos desses grupos, e nós temos clãs e famílias, que são uma combinação desses dois elementos. Então, quando nós olhamos para a maioria da população, não só do Oriente Médio, mas também do norte da África, do centro da Ásia, e nesse caso específico, aqui do lado direito, embaixo no mapa da Indonésia, nós estamos falando da concentração muçulmana, a principal concentração muçulmana em todo o globo. Existem populações muçulmanas em outros locais, mas o grosso da população muçulmana, mais de 1 bilhão de pessoas, se concentra nessa região. E aqui vocês podem ver uma área verde clara e uma área verde escura, que definem a diferença que existe entre dois grupos dentro da população muçulmana. Então, da mesma forma como entre os cristãos nós temos católicos e protestantes, uma divisão baseada num conceito dogmático de crença dentro do cristianismo, no Islã nós temos a mesma divisão do ponto de vista
do conceito dogmático, em que a minoria é denominada de xiita, porque define aqueles que acreditam que o sucessor de Maomé, o criador da religião muçulmana, deveria ser membro da família, e a maioria que acreditou que deveria ser eleito aquele que tivesse a melhor condição de liderar os muçulmanos depois que Maomé morreu. E, basicamente, esse é o conceito da divisão dos muçulmanos no mundo inteiro, e isso depois adquiriu uma conotação política, uma conotação social, uma conotação econômica, onde essa minoria xiita é normalmente perseguida e mantida em um nível social muito mais baixo nas sociedades sunitas. Nós vamos ver depois como isso se desenvolve nos vários países ao redor do mundo. Mas quando nós falamos de Islã, nós também temos que levar em conta que essa população muçulmana também é um fenômeno relativamente recente, porque qual foi a evolução do credo religioso dessas populações nessas regiões? Especialmente no nosso caso, em relação ao Oriente Médio, nós tínhamos na antiguidade povos pagãos, então babilônios, persas, egípcios eram adoradores de ídolos. Os egípcios adoravam o sol e a lua, os babilônios tinham os seus próprios deuses, depois os romanos também, cada um com os seus deuses. Em um determinado momento, surge, através de Abraão, a religião monoteísta, o judaísmo como uma religião que acredita que há um só Deus que é abstrato. E isso foi uma revolução em termos de credo religioso. Se passam milênios e surge, em um determinado momento, um líder que a maior parte dos judeus vai passar a acreditar que era o Messias que eles estavam esperando. Então, o cristianismo surge basicamente da transformação de judeus sob o Império Romano que acreditam que Jesus era o Messias. E, portanto, a partir desse momento, há uma transição religiosa de uma população que vivia sob o domínio dos romanos. No ano 70, ela vai ser expulsa da região da costa do Mediterrâneo, onde existia o reino da Judéia, lembrando que isso já é praticamente 3 décadas, quase 4 décadas depois de Jesus ter sido crucificado, ter ressuscitado e ter dado origem às pregações dos apóstolos que se espalham pelo Império Romano, até que no século IV o imperador romano vai decidir adotar o cristianismo como a religião do império. Então, nós temos pagãos na antiguidade, o surgimento da religião monoteísta através do judaísmo, a transformação de uma grande parte dessa população judaica em cristãos, a diáspora judaica em praticamente todas as áreas habitadas do Império Romano, e, finalmente, 3 séculos depois, no século VII, nós temos o surgimento do Islã. Então, da mesma forma como Abraão dá origem ao judaísmo na região onde vai se estabelecer depois o reino de Judá, na Península Arábica, em Meca e Medina, surge um novo profeta, um novo líder religioso que vai anunciar o surgimento de uma nova religião. Então, também monoteísta, como o judaísmo e o cristianismo, também acredita num Deus superior, mas nem acredita que Jesus seja o Filho de Deus, mas sim um dos profetas, e acredita que Maomé é o profeta que vem no final dessa linhagem. E esse grupo vai se expandir principalmente através de conquistas na região, e vai disseminar
o Islã por toda essa área verde que vocês podem ver no mapa. Por que as pessoas se tornaram muçulmanas? Basicamente porque os conquistadores muçulmanos determinavam que aqueles que aderiam à nova religião tinham a possibilidade de ascender socialmente dentro da sociedade e pagavam menos impostos. Então, as pessoas se tornaram muçulmanas, em parte porque aceitaram a ideia de que Maomé era o profeta definitivo, em parte porque lhes convinha socialmente se estabelecer dentro daqueles grupos, pagar menos impostos e ter possibilidade de ascensão social. E dessa forma, a maior parte do Oriente Médio se tornou muçulmana, com uma divisão entre sunitas e xiitas, como vocês podem ver em verde escuro aí no mapa. Vamos fazer um fast forward para o final do século XIX. Ao longo de praticamente 15 séculos, do século sétimo, do século quarto, quando o cristianismo é adotado pelos romanos. Depois, no século sétimo, quando o Islã conquista a região. Até o século XVI, vai haver uma alternância de governos denominados califados nessa região, em alguns momentos com a capital em Damasco, em alguns momentos com a capital no que hoje é o Iraque, e a partir do século XVI, quem domina essa região são os turcos otomanos. E aqui é muito importante entender que, além desse conceito religioso, nós também temos um conceito étnico. A região está dividida em grupos de populações que têm uma identidade própria baseada numa história e principalmente num idioma. Então, nós temos aí turcos que vivem na região principalmente na região onde hoje é a Turquia, persas que vivem na região onde hoje é o Irã, árabes que vivem em toda a Península Arábica e outros grupos menores, como curdos, drusos, judeus, e cada um deles, além de ter uma subdivisão familiar, também pode ser adepto de cada uma das religiões. Então, por exemplo, persas e árabes são dois grupos étnicos diferentes, mas todos eles, ou a maior parte deles, são muçulmanos, tanto sunitas quanto xiitas. Então, pode parecer muito complicado, realmente, porque é complicado. Então, no curso, nós olhamos em detalhe para essas divisões e como elas interagem ao longo dos séculos. No século XIX, a região está dividida entre os grandes impérios. Os turcos são os líderes do Império Otomano, que controla a região da Península Arábica. Os ingleses, os franceses e os italianos controlam o norte da África, uma região habitada por populações árabes muçulmanas que estão submetidas aos europeus cristãos. O que vai acontecer na sequência é uma transformação que leva ao controle dessa região pelos ingleses e franceses como consequência da Primeira Guerra Mundial. Quando os turcos, aliados dos alemães, perdem a guerra, ingleses e franceses vão dividir o seu controle sobre esse território e vão passar a dominar a região, para onde vai começar uma leva de imigração judaica no final do século XIX, começo do século XX, que tem a ver com a intensificação do antissemitismo na Europa. O que significa a intensificação do antissemitismo? Os judeus sempre foram perseguidos na diáspora, primeiro, antes da diáspora, no seu lar ancestral, nessa região que vocês veem aqui no mapa, da forma como ela era administrada pelos turcos otomanos, basicamente por serem diferentes dos povos que viviam naquela região.
Depois da expulsão por parte dos romanos, eles se espalharam pelo mundo, criaram uma diáspora e sempre foram minorias em todos os países onde eles viveram. Essa sensação de uma minoria perseguida vai se intensificar no final do século XIX e começo do século XX. Isso vai dar origem ao chamado movimento sionista, que era um movimento que pregava a autodeterminação do povo judeu no seu lar ancestral. Então, se na Europa as populações estavam se identificando para criar estados independentes que fossem derivados dos grandes impérios, no momento em que termina a Primeira Guerra Mundial, os grandes impérios praticamente desaparecem da Europa e as populações locais definem a sua identidade nacional. E o movimento sionista nada mais é do que um reflexo desse movimento. Os judeus também querem se tornar um povo independente. Onde fazer isso? No seu lar ancestral, de onde eles foram expulsos pelos romanos 2000 anos antes. E isso é o que vai se consolidar depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Inglaterra e a França, que controlam essa região, vão criar estados independentes. Aqui vocês podem ver um mapa que não existia até 1920. Toda essa região não tinha divisões de fronteiras, e aqui vocês podem ver algo muito característico do Oriente Médio, muito característico da questão colonial, que são essas linhas retas no mapa, porque a fronteira foi determinada pelos impérios através de desenhos no mapa. Ninguém foi lá no meio do deserto, na Península Arábica, definir onde é que estava a fronteira, porque era areia de um lado, areia do outro. Não é como nós estamos acostumados, que tem um rio que separa um país de outro, ou tem uma cordilheira de montanhas que separa um país de outro. Aqui, tudo é areia e, portanto, os mapas foram determinados, as fronteiras foram determinadas através de desenhos nos mapas. E o que os ingleses e os franceses fizeram foi misturar todos aqueles grupos étnicos e religiosos sobre os quais eu falei. Então, se na Europa o conceito da autodeterminação levou à criação de estados nacionais, os romenos vivem, na sua maioria, na Romênia, os húngaros vivem na Hungria. Aqui nós temos o contrário, que é a mistura de todas essas populações em cada um desses estados, e isso gerou os conflitos que nós vemos até os dias de hoje. Para quem acompanha o que acontece no noticiário, isso está acontecendo na Síria, isso está acontecendo no Líbano, isso acontece na Palestina, isso acontece no Irã e acontece no Iraque. Muita informação, basicamente para dar uma pincelada para vocês sobre o que acontece no Oriente Médio e como o Oriente Médio chegou ao que ele é hoje. Vamos avançar, então, para entender como se distribuem essas populações. Aqui vocês podem ver alguns desenhos que caracterizam os vários grupos étnicos e religiosos que vivem na região. De novo, são espalhados por todo esse território. Esse é o mapa do Irã, só para ilustrar para vocês a variedade de grupos étnicos e religiosos que vivem somente no Irã como país. O Irã é um local de populações ancestrais. Os antigos persas são os antecessores dos iranianos modernos, mas dentro do Estado Nacional do Irã, nós temos membros de grupos étnicos de todos os países do entorno. Nós temos azeres, que são a maioria no Azerbaijão. Nós temos árabes, que são a maioria no Iraque. Nós temos turcmenos, que são a maioria que habita a Turquia. Então, todos esses elementos, de alguma forma, compõem
a sociedade iraniana, que tem uma maioria de população persa, mas tem importantes minorias dos países vizinhos. Aqui vocês podem ver como a região da Península Arábica é relativamente simples do ponto de vista dessa distribuição. Ela é muito complexa no Irã e na Ásia Central, mas na Península Arábica nós temos principalmente grandes manchas de população sunita. As áreas brancas são basicamente aquelas áreas desérticas onde as populações não podem viver, ou onde elas são nômades e, portanto, elas não criam manchas no mapa porque elas estão se deslocando de um lugar para o outro. Agora, vejam, por exemplo, uma característica muito curiosa do que acontece no Egito. O Egito é um país enorme, tem mais de 100 milhões de habitantes, mas onde está localizada a população? Basicamente, nas margens do Rio Nilo e no delta do Rio Nilo, lá em cima no mapa. Aqui é o delta do Rio Nilo, é onde as águas do Nilo se espalham pelo delta, e ao longo do Rio Nilo, nós temos a população vivendo somente nos locais onde o rio, de certa forma, irriga as áreas agrícolas. E essa é, basicamente, a característica fundamental do Oriente Médio. O que acontece no Líbano? Uma divisão entre grupos étnicos e religiosos. Quais são as religiões do Líbano? Basicamente, o cristianismo maronita. Então, nós temos uma vertente dos cristãos que não são nem católicos nem protestantes, eles são maronitas, que está ligado à igreja da do setor oriental do Império Romano, depois que o Império Romano do Ocidente desapareceu, surgiu ou se manteve a presença de cristãos ligados ao Império Romano do Oriente, naquela época estabelecido em Constantinopla. E o remanescente desse grupo de cristãos está na costa do Mediterrâneo, na região onde foi criado o Estado libanês. E aí nós temos uma mistura de cristãos maronitas, muçulmanos sunitas e xiitas, e um pequeno grupo denominado de drusos, que é uma vertente do Islã que migrou do Egito em direção a essa região e que se tornou um grupo étnico/religioso diferenciado. Se nós olharmos para outros países da região, nós vamos ter basicamente as mesmas divisões. Na Síria, nós temos xiitas e alauítas. Para quem acompanhou o que aconteceu nos últimos meses na Síria, caiu um governo ditatorial que era parte dessa população minoritária que controlou o país durante praticamente 50 anos. Hoje nós temos um governo que representa a maioria sunita da população. No Iraque, nós temos o mesmo tipo de confronto. Lá, a maioria não é sunita, mas é xiita, e ao longo das últimas décadas, desde a queda de Saddam Hussein no Iraque, a maioria xiita passou a controlar o governo. Eles eram uma maioria que era governada por uma minoria. E aqui nessa mancha verde do mapa, vocês podem ver um fenômeno político que se consolidou ao longo dos últimos 40 anos, que é a exportação da capacidade de articulação dessa minoria xiita a partir do Irã em direção à costa do Mediterrâneo e em direção à Península Arábica. O que os iranianos fizeram foi articular as minorias xiitas que vivem nessas regiões para promover os seus interesses, e nós vimos o principal reflexo disso na recente guerra entre o Hamas e Israel na faixa de Gaza, com uma enorme influência iraniana. O que está ocorrendo no Oriente Médio ao longo
das últimas décadas é o que eu chamo de um processo de balcanização. Isso vem lá do conceito do que aconteceu na antiga Iugoslávia, na década de 1990, em que grupos étnicos e religiosos que compunham a Iugoslávia se transformaram, com o final da União Soviética, em estados independentes. A Bósnia-Herzegovina, a Croácia e me fugiu o nome do terceiro país, Bósnia, Croácia e Sérvia. Se transformaram em países independentes a partir de uma unidade nacional. E essas são as tensões que agora vêm se apresentando no Oriente Médio, algo que já estava latente praticamente desde o surgimento dos países do Oriente Médio até os dias de hoje. Onde isso não aconteceu? Isso não aconteceu em Israel, justamente porque Israel é, com exceção do Egito, nessa região, o único país que tem uma clara maioria étnica incontestável. É verdade que isso é decorrência de uma guerra em 1948 que levou à retirada de uma grande parte da população árabe daquele território. Mas, como resultado daquela guerra, o que se consolidou foi um Estado de Israel que tem uma maioria absoluta de 80% de população judaica, portanto, uma maioria de população homogênea que caracteriza Israel como um Estado nacional, o lar nacional do povo judeu, mas que tem também uma importante minoria de 20% de árabes, muçulmanos e cristãos. Então, quando nós olhamos para o Oriente Médio e para esses conflitos que existem em todos esses países, que têm enormes tensões entre os seus grupos étnicos e religiosos, de certa forma, apesar de Israel estar sempre no noticiário como uma área de grandes confrontos e de grandes conflitos, é a região mais estável de todo o Oriente Médio. É o território mais estável de toda essa região, mesmo com a presença de uma minoria árabe, de elementos drusos, de uma divisão desses árabes entre muçulmanos e cristãos, mas com um governo consolidado que representa uma maioria hegemônica. Então, para resumir, como nós chegamos aqui, o que nós tínhamos na antiguidade era uma diversidade enorme de grandes impérios, definidos pelas suas características étnicas, menos do que religiosas, porque todos eles eram pagãos adoradores de ídolos, cada um dos seus próprios ídolos, em funções, muitas vezes, dos fenômenos naturais da região. Então, aqueles que acreditavam que Deus, o seu Deus, fazia chover e isso permitia que eles sobrevivessem, criavam a figura de um Deus responsável pela chuva e assim por diante. E aqui vocês podem ver, então, as várias denominações de todos os povos que viveram na antiguidade. Judeus foram dispersos por toda a diáspora no período primeiro do exílio babilônico de 500 anos antes da era cristã, depois, mais uma vez, na época do Império Romano, no ano 70 da era cristã, quando o reino de Judá foi destruído, e então essas populações judaicas se disseminaram por todo o Império Romano. Depois nós tivemos, no século XV, no século XVI, século XV e século XVI, a expulsão da população judaica da Península Ibérica, de Portugal e da Espanha, e aí essa população se espalhou principalmente pelo que era o Império Otomano da época. Então, todos os países árabes modernos eram parte do Império Otomano, onde se estabeleceram comunidades judaicas. E todas essas comunidades foram eliminadas
depois da criação do Estado de Israel. Vocês talvez tenham ouvido falar da questão dos refugiados palestinos. Na verdade, o número de judeus expulsos dos países árabes no começo da década de 1950 era 20% maior do que o número de árabes que se tornaram refugiados depois da Guerra de Independência de Israel. A maioria desses judeus se estabeleceu no Estado de Israel, mas uma grande parte deles se esparramou por todo o mundo. Se vocês com certeza ouviram falar da família Safra aqui no Brasil, eles nada mais são do que refugiados judeus que vieram do Oriente Médio depois da criação do Estado de Israel. Então, quando nós procuramos as nossas origens, e o Brasil é um país de imigrantes, portanto, todo mundo aqui tem origem em algum lugar, a não ser que seja um descendente direto dos indígenas locais. Esses elementos vão vir de toda essa diversidade de população que se distribuiu ao redor do mundo. Quem tem genes que relacionam ao povo judeu, pode ter genes que vêm da Europa, pode ter genes que vêm do Oriente Médio, mas em algum momento vai sempre remeter lá na antiguidade ao surgimento dessa população indígena do Oriente Médio, que depois sofreu esse processo diaspórico. E aqui vocês podem ver um resumo de quais são os principais componentes dessas várias áreas. Nós temos o que é denominado de Península Arábica, com todos esses países que compõem a região. Nós temos o que é denominado de Levante, que é uma região específica da costa do Mediterrâneo, e nós temos no norte da África, no contexto dos países árabes ou da população árabe, também Egito e Sudão. O restante do norte da África é denominado de Maghreb, que tem também população muçulmana, mas etnicamente diferenciada. E aqui embaixo vocês têm algumas das denominações das várias populações que vivem na região, que, além de árabes, na sua grande maioria, tem outras denominações de minorias regionais. Então, o povo curdo e os drusos, por exemplo, que hoje estão no noticiário porque estão negociando com o novo governo da Síria a sua posição dentro da sociedade síria, yazidis, que foram massacrados pelo Estado Islâmico no começo do século XXI, pequenas denominações cristãs, como circássios e samaritanos, alauítas, que são uma minoria dos xiitas, e os turcos, que controlam hoje a Turquia e já foram os controladores de toda a região. Isso é basicamente, em 40 minutos, uma pincelada sobre como se distribuem os vários grupos étnicos e religiosos do Oriente Médio. E, mais uma vez, se isso interessa a vocês, o curso sobre o Oriente Médio, que está disponível online, é a forma de se aprofundar nesses temas. Obrigado, Damares, pelo convite. E se você tem perguntas para a gente deixar disponíveis as respostas para quem está nos assistindo, eu estou à tua disposição. Bom, eu só tenho a agradecer ao professor Samuel por esse presente que ele nos deu, né? Essa aula maravilhosa. Convidá-lo para estar aqui novamente em outros momentos, compartilhando seus conhecimentos. Quem sabe a gente faz outras lives aí, falando sobre haplogrupos, falando sobre as populações detalhadamente, né, mais aprofundadamente. Então, eu volto a dizer, você que assistiu ao programa, você que curtiu, não deixe de assistir a aula, curte aí o nosso material, compartilha com quem poderia gostar, né, de assistir isso, né, e se inscreva no canal,
que quem se inscrever no canal, eu vou fazer um sorteio de um kit MyHeritage, tá? E no final de abril. Então, quem se inscrever no canal até lá vai ter a chance de ganhar um kit. A gente está começando agora com as nossas entrevistas, né? A ideia é soltar uma entrevista a cada mês. Então, eu quero deixar para vocês meu agradecimento ao professor Samuel, né? Que dispôs aí seu tempo precioso para estar aí com a gente, né? E que a gente possa estar se encontrando em outros momentos aí em novos programas, tá bom? É isso que eu queria dizer. E aí, olha aí, no final aqui eu vou colocar a abertura do curso dele e falo para vocês, não deixem de visitar a legenda aí que tá aí, assistir a aula 1. E espero realmente que vocês se interessem pelo curso total, porque tem muita informação que vai ajudar você que tem aí, né, interesse no conhecimento do Oriente Médio e também nas suas pesquisas de genealogia, tá bom? Grande abraços a todos e realmente eu espero vocês na próxima live. O curso Decifrando o Oriente Médio nasceu da necessidade de dar clareza a uma das regiões mais complexas e mais importantes do mundo atual. Para quem busca entender esse contexto e evitar fake news, essa é a oportunidade para se aprofundar no conhecimento sobre o Oriente Médio.